Lendo do Srimad Bhagavad Gita como ele é por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Capítulo 14, os três modos da natureza material, verso 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Rajoragatmakam vidhi, Rajoragatmakam vidhi, Trishna Sangha Samudbhavam, Trishna Sangha Samudbhavam, Tam Nibadnati Konteya, Tam Nibadnati Konteya, Karma Sangena Dehinam, Karma Sangena Dehinam. Rajoragatmakam vidhi, Rajoragatmakam vidhi, Krishna Sangha Samudbhavam, Trishna Sangha Samudbhavam, Tanibadnati Kaunteya, Tanibadnati Konteya, Karma Sangena Dehinam. Rajoragatmakam vidhi, Rajoragatmakam vidhi, Krishna Sangha Samudbhavam, Trishna Sangha Samudbhavam, Tanibadnati Kaunteya, Tanibadnati Konteya, Karma Sangena Dehinam. Karma Sangena Dehinam. Raja, o modo da paixão. o modo da paixão, Raga Atmakam, nascido do desejo ou luxúria. nascido do desejo ou luxúria, Viri, conhece. Trishna, com anseio. Sangha, associação. Samudbhavam, produzido de Tat, isso. Nibadnati, Ata, Konteya, ó filho de Kunti, Karma Sangena, por associação com atividades fruitivas, Dehinam, o corporificado. Tradução, vamos repetir, por favor. Do modo da paixão, aliás, o modo da paixão, nasce de desejos e anseios, ilimitados, ó filho de Kunti, E por causa disso, a entidade viva corporificada, está presa às ações fruitivas materiais, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O modo da paixão caracteriza-se pela atração entre homem e mulher,
A mulher sente atração pelo homem e o homem sente atração pela mulher. Isto se chama modo da paixão. E quanto maior o modo da paixão, maior o anseio pelo prazer material. Deseja-se, então, obter gozo dos sentidos. Na busca do gozo dos sentidos, um homem, no modo da paixão, deseja alguma honraria social ou nacional e quer ter uma família feliz, com belos filhos, esposa e casa. Estes são os produtos do modo da paixão. Enquanto desejarmos essas conquistas, teremos de trabalhar muito arduamente. Portanto, aqui se afirma com bastante clareza que o ser vivo se envolve com os frutos de suas atividades e assim se prende a essas atividades, a fim de agradar sua esposa, filhos e a sociedade, e para manter seu prestígio, ele tem de trabalhar. Por isso, todo o mundo material está mais ou menos no modo da paixão. O avanço da civilização moderna é medido de acordo com seu envolvimento com o modo da paixão. Outrora, tomava-se como referência o modo da bondade. Se nem mesmo aqueles que estão no modo da bondade conseguem libertar-se, que se dizer daqueles que estão enredados no modo da paixão? Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Bhistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Rajo Ragatmakan Vidhi Trishna Sangha Samud Bhavan Tam Nibadnati Konteya Karma Sangena Dena. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados. Ó filho de Kunti! E por causa disso, a entidade viva corporificada está presa às ações fruitivas materiais. Bom, aqui estamos ouvindo a palavra é Nipadnati, a causa fundamental de toda a atração material, toda a prisão material, todo o envolvimento com essa corrente sucessiva de nascimentos e mortes, o enredamento nesse mundo material. Prabhupada bem disse, praticamente num planeta como a Terra, está todo mundo situado no modo da paixão dentro dele. E o modo da paixão nasce da luxúria, nasce do desejo de desfrutar e de sexo. Então vejam só como quando Srila Rishabhadeva instruía seus filhos, ele falou que Pumsa Istriya Mitunibhava Metam Tayor Mitur Hridaya Granti Ahu Ato Griha Kshetra Sutapta Vitai Janasya Moho Yamaham Ameti.
esse desejo de desfrutar de sexo, essa atração entre macho e fêmea, é o princípio básico do enredamento na existência material, da prisão material. Princípio básico. Embasados nessa interpretação errônea, esse equívoco, os corações de homem e mulher que querem desfrutar de sexo, um do corpo do outro, verdadeiramente, se atam. E o resultado disso é que quem se envolve dessa maneira se identifica cada vez mais com aquilo que ele não é, com o corpo. Se identifica como dono do lar, a casa, o corpo, primeira identificação, depois o lar, depois propriedades, a tua gria, cheia da sotapa da vitória, depois os filhos, os parentes e riqueza. E riqueza. Aqui nesse mundo material, se você conversar com qualquer pessoa que não expresse esse comportamento e esse desejo de aperfeiçoar-se cada vez mais nessa vida, vão dizer que essa pessoa está louca se ela não fizer isso, porque essa é a norma, não é? É a regra. É a regra. Primeiro, eu sou macho, ela é fêmea. Eu sou homem, ela é mulher. Eu sou o cara, ela é a musa. Nós temos que nos unir e desfrutar de sexo. O coração é atado, porque isso é modo da paixão. Luxúria, né? Nibat Nati, isso aí ata a pessoa nessa existência material perpetuamente. Por quê? Porque daí essa concepção equivocada, porque nós não somos esses corpos. Eu não sou homem, nem ela é mulher, nós somos todos almas, mas não temos essa compreensão, não temos esse entendimento, então nos identificamos com o corpo. Nos apegamos ao lar. Quem casa quer casa. Quem casa quer desfrutar de sexo, né? Quem quer desfrutar de sexo tem que ter uma casa. Quem casa quer casa. O resultado disso é que vem, antes de mais nada, tem que ter propriedade. Você não vai morar de aluguel e ser despejado de repente porque não conseguiu pagar com sua consorte, seu filho. Filhos, olha quanta responsabilidade. Depois, os parentes. Levar os filhos para a avó, levar os filhos para o avô. Essa é a perfeição. Aqui Prabhupada fala, né? O significado desse verso, Prabhupada fala: honrarias materiais, são honrarias. Na busca do gozo dos sentidos, um homem no modo da paixão deseja alguma honraria social ou nacional e quer ter uma família feliz, com belos filhos, esposa e casa. Isso é uma loucura, uma ilusão. Tanto é que o restante desse verso fala exatamente isso. Então, com esse conceito errado de existência, se identificando com o corpo, desejando arduamente ter um lar, propriedade, riqueza,
filhos, parentes, considerando os seus subprodutos como realmente seus parentes. Essa pessoa se afunda no oceano de ilusão. Ao se afundar nesse oceano de ilusão, Janasya Yamahama Ameti, ele não consegue pensar de outra maneira a não ser em termos de eu e meu. Eu sou o centro e tudo isso me pertence. E aí a árdua luta pela vida para viver essa vida de ilusão. Essa vida que, por mais que tenhamos associação com ela, né? Aqui, verso 7. Karma Sanguena Derrinam. Se associa cada vez mais com atividades fruitivas, se enreda cada vez mais em reações por suas ações, porque está querendo de qualquer maneira, pensando que é o corpo. É essa vida de ilusão, se satisfazer dessa maneira, mas por mais que alguém se esforce, ele tem que largar tudo na hora da morte. Tem que se separar da consorte adorada, venerada, tem que se separar dos filhos, tem que largar a propriedade, tem que deixar todos os parentes chorando em volta, mas tem que deixar. E tudo aquilo que ele suou arduamente para conquistar a riqueza, fica para a galera detonar, né? Fica para todo mundo desfrutar daquilo lá, e acabou a existência do homem que não transcendeu o modo da paixão, de uma civilização que não transcende ao modo da paixão. Então é imperativo que se busque pelo menos a bondade, que já é uma ilusão. Aqui no verso anterior, Krishna se refere à bondade. Vamos ver. Ó pessoa virtuosa, o modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Porque é o caminho. A partir da bondade se adentra a transcendência, a bondade pura. Se consegue compreender melhor as coisas. Inteligência superior, né? Bondade. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. É outra ilusão. Prabhupada termina aqui esse significado desse verso falando: porém, por isso que esse negócio de ser bonzinho materialmente e achar, sentir prazer, é aquela velha história, né? Aquela velha história. O assim chamado homem no modo da bondade, materialmente falando, no mínimo, ele pensa assim: o meu maior orgulho é a minha humildade. Pronto, está na maior paixão. Isso é paixão. Isso é paixão. Porque o cara se mata para passar uma imagem de bonzinho. Sofre às vezes até, tem prejuízo, mas é o falso ego, né? É paixão isso não é bondade. Então, porém, devido à ilusão que a energia material lhe impõe, o homem pensa que esta espécie de vida é agradável. Agora, voltando ao significado de hoje, muito interessante isso. Prabhupada checa. No modo da bondade conseguem se nem mesmo aqueles que estão no modo da bondade conseguem libertar-se, quer dizer daqueles que estão enredados no modo da paixão? Então, gente, não é brincadeira. Atividade transcendental, atividade espiritual é atividade onde se executa com conhecimento e com renúncia, Jnana e Vairagya. O Sr. Chaitanya nos deu esse exemplo.
E não importa o Varna, e não importa o Ashram, não importa nada, o que importa é a consciência. E isso deve ser feito com muita Dridhavrata, determinação, a ação em consciência de Krishna. O esforço por entender-se como alma, e não só isso, agir-se como alma. Isso pode acontecer mesmo na vida de casado. Vejam só como o Krishna é bom e como tudo tem um parâmetro claro, simples, evidente, porque qualquer um pode servir em qualquer ashram, mesmo como homem e mulher, mas desde que um entenda que não é esse corpo, não é o homem, não é o macho, não é o proprietário de nada, e a outra também entenda que ela não é mulher, não é esse corpo, não é a esposa desse marido. Os dois são almas espirituais que devem se ajudar mutuamente para cada vez mais, a partir dessa bondade, que é de onde começa o serviço devocional. Quem não chegou em bondade não começa o serviço devocional. Savai Punsam parou da moia tobatira doxaji. Arraito que é para tirar matsuprasidati. Quando alguém tem compreensão de qual é a posição mais elevada para um ser humano, ele entende que ele deve executar serviço devocional com o prazer de Deus e não dele, para satisfação dos sentidos de Deus, não do dele. E quando ele faz isso de maneira ininterrupta e sem desejos paralelos, ele se situa na bondade. Ao situar-se na bondade, ele pode entender a bondade pura, que é o serviço devocional propriamente dito. Porque é só através do serviço devocional que alguém vai se liberar desse ciclo de nascimento e morte, onde todos trocam de corpo, todos experimentam diferentes espécies de vida em diferentes corpos, na bondade, na paixão, na ignorância. É isso. O próximo verso aqui, Krishna vai explicar a ignorância, a tamaguna. Primeiro falou da bondade, enreda. Depois falou da paixão, que é muito mais difícil de se libertar ainda. E depois ele fala da ignorância. Ó filho de Bharata, é o verso 8. Fica sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas corporificadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. Então, gente, nós temos que acreditar que tem um processo para nos livrar desse enredamento. O processo é bhakti. Mas nós temos que acreditar num processo que libera, independentemente do Varna ou do Ashram que nos encontremos. Nós temos que ter fé nisso. Não podemos ser sem fé. Ah, será que vai resolver para mim? Acho que para mim não é possível, não dá. Dá, porque quem não tiver fé não vai tentar. E sem tentar, como que alguém vai saber? Como que alguém vai poder fazer essa experiência que é a ciência da consciência de Krishna, do serviço devocional? Shradadana Purusha, Dhamma Sasya Parantapa, Aprapya Mani Vartante, Britu Sansara Vartmani. Se alguém não tem fé no processo, não executa o processo. Não executando o processo, não tem chance nunca de sair desse enredamento material. E assim fica, como é explicado no verso 13, no verso 22 do capítulo 13, o anterior a esse, que já não são os 3 modos da natureza material, mas é a natureza, o desfrutador e a consciência.
Purusha Prakriti Stohi, é o verso 22. Bhunte Prakriti Janguna. Karanam, olha a causa. Guna Sangvasya Sadasa Joni Jamasu. Assim, dentro desse mundo material, tentando desfrutar dessa natureza material, atrelado aos modos da natureza material, cada um se associa com a modalidade e fica Karanam Guna Sangvasya, devido a essa associação, experimentando o bem e o mal em diferentes espécies de vida. Mas isso é um enredamento, tem que sair desse enredamento. E o caminho é situar-se na bondade para ter um pouco mais de discriminação e assim procurar a bondade pura, que é o serviço devocional propriamente dito, como Krishna explicou. É a conclusão do Bhagavad Gita, né? A conclusão, capítulo 18, verso 55. Bhaktyamana Vijanati. Só o serviço devocional salva. Só através do serviço devocional alguém sai desse enredamento material. Yavanjas Chasmitatotaha Tatoman Tatoto Gyapa Vishate Tadarantaran. É unicamente através do serviço devocional. É Bhakti Yoga, serviço devocional significa além da bondade, bondade pura, Vishuddha Sattva, transcendência. Não tem atividades fruitivas, não tem reação para ação, não tem influência nem de Tamaguna, nem de Rajaguna, nem até mesmo de Sattva-guna, nem de ignorância, nem de paixão, nem de bondade. Por isso que todos têm que fazer serviço devocional. Porque só o serviço devocional salva, só o Bhakti Yoga. Não tem outra alternativa. E não muda nada na vida, você tem a mesma vida que todo mundo tem, só que é uma vida nobre, é uma vida plena. Embora ainda nesse corpo e nesse mundo. Isso é incrível. Então, Krishna enfatizou, é unicamente através do serviço devocional que alguém pode me alcançar, que alguém pode me conhecer, que alguém pode se libertar. Depois de me alcançar, depois de me entender, depois de me aceitar como o Senhor Supremo, desenvolve devoção por mim. Através de tal devoção, ela pode entrar no reino de Deus. Acabou o enredamento material, acabou esse sofrimento causado pela influência dos modos da ignorância, paixão e bondade, que é tudo ilusão, tudo equívoco, tudo maia. Todos. Então, a ciência da consciência de Krishna é fazer essa experiência que nos leva a libertarmos-nos de ignorância, paixão e bondade, porque é possível. É possível. Aí, mas alguém pode pensar como é comum, né? Mas como é que eu vou me manter? Como que eu vou viver? Krishna também explicou isso. Krishna fala claramente que Ananyas Chintayantoman Dhyajana Paripasate Teshaniti Abhyuktanam Yoga Sheman Vahamyaham. Prabhupada dava esse exemplo, gente. Se um elefante come até 500 quilos por dia e Krishna mantém ele, Krishna não vai manter um devoto dele, alguém que quer acertar na vida, se livrar das influências materiais, das garras de Maya e servi-lo honestamente? Como não? Por quê? Então Krishna fala nesse verso exatamente isso. Que para aquele que se rende a mim, me adora na minha forma transcendental, pessoal, me adora de verdade como uma pessoa original, presta serviço devocional a mim, eu trago tudo que lhe falta e preservo tudo que ele tem. Qual é o problema então de tentar transcender se rendendo em serviço devocional ao Senhor transcendental? Qual é o problema? O problema é aquilo que uma vez a Chaitanya falou, só tem um problema: má vontade do ser humano, da alma corporificada como um ser humano. Má vontade, porque de resto não tem problema de nada nenhum.
É isso? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada Ki Jai.